Você já deve ter ouvido a história do Êxodo e como Deus, com mão forte, libertou o povo hebreu da escravidão, enviando pragas e calamidades a uma nação cujo representante maior, o Faraó, se recusava a deixar o povo ir. Nessa história, podemos ver que Deus, em algum momento, pode ficar bem irado. Como entender essa ira de um Deus de amor e o que podemos fazer para não provocar a ira de Deus sobre nós? Na Bíblia, a ira de Deus é uma resposta justa ao mal humano, ou melhor dizendo, ao pecado, sendo esta motivada pela justiça e pelo amor de Deus. Nesse vídeo exploraremos a ira e a justiça de Deus na história bíblica e veremos como tudo isso culmina em Jesus. Se você tentasse descrever como é Deus, poderia ser difícil ou desafiador, mas quando as pessoas que escreveram a Bíblia ponderaram o mistério de Deus, elas consistentemente descrevem o caráter de Deus dessa maneira. Acompanhem comigo, o texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Vamos examinar essa terceira frase de que Deus é tardio para se irar. Agora isso pode surpreender algumas pessoas. Não é o Deus da Bíblia principalmente irritado, atingindo as pessoas por seus pecados? Bem, acontece que a ira de Deus na Bíblia é muito mais complexa do que isso e muito mais interessante. Em hebraico, a frase tardio para se irar é pronunciada erek aparim, ou literalmente longo de nariz. Mas o que a paciência de Deus tem a ver com um nariz longo? Bem, primeiro precisamos olhar para a maneira comum de dizer que alguém está irritado no hebraico bíblico. O nariz deles queimava. Como na história de José, quando Potifar pensa que José tentou dormir com sua esposa, seu nariz queimava. Geralmente é traduzido como sua ira ardia. Isso descreve como seu corpo, especialmente seu rosto, fica quente quando você está cheio de raiva. E então em hebraico as principais palavras para raiva são ou nariz, ou calor, ou nariz quente. É por isso que uma pessoa paciente é chamada de longa de nariz. Leva muito tempo para que o nariz deles fique quente. Como no provérbio bíblico, Provérbios 19:11, o bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. Ou, fazendo uma tradução mais literal do hebraico, a sabedoria de uma pessoa é seu longo nariz. Isso é, sua ira é lenta. Agora, na Bíblia, Deus fica com raiva várias vezes, mas Deus não tem um nariz ou fica quente. Essas são metáforas, usando nossa experiência de raiva intensa para descrever como Deus se sente quando testemunha o mal humano. Assim como você ficaria com raiva se visse uma criança sendo intimidada no playground, assim Deus fica com raiva quando os humanos oprimem uns aos outros e destroem seu mundo. Na Bíblia, a raiva de Deus é uma expressão de sua justiça e seu amor pelo mundo. Mas ele é lento para se irar, o que significa que ele dá às pessoas muito tempo para mudar. Como na história do Êxodo, quando Faraó escraviza os israelitas e faz com que seus meninos sejam jogados nas águas, Deus envia Moisés para confrontar Faraó. E Faraó tem 10 chances de libertar Israel, mas depois da 10ª recusa, Faraó sai com seus carros para destruir os israelitas. E então Deus o destrói nas águas. O próprio mal de Faraó se volta contra ele. E lemos que este é um ato de raiva quente de Deus. Agora, isso é realmente intenso. Mas pense nisso. Deus não seria bom se não ficasse com raiva do mal de Faraó e eventualmente fizesse algo a respeito? E observe que a raiva de Deus é expressa
entregando Faraó às consequências de suas próprias decisões. E é assim que a raiva de Deus é mostrada ao longo das Escrituras. Como na história dos israelitas, vez após vez, por centenas de anos, eles traíram o Deus que os libertou da escravidão. E embora ele lhes desse muitas chances de se arrependerem, eles continuaram dando a sua lealdade aos deuses de outras nações. E cada vez que lemos que a raiva quente de Deus ardia contra os israelitas, observe o que sempre se segue. Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Israel queria servir aos deuses de outras nações, e assim Deus, em sua justa ira, lhes dá o que eles querem quando essas nações voltam e derrotam Israel. Isso é semelhante ao que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Ele diz: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos." E então, 3 vezes ele diz como isso se parece. Deus entrega as pessoas a seus desejos e decisões destrutivos, mesmo que leve à morte. Mas Paulo também diz: Deus é paciente, dando tempo para as pessoas recuperarem o juízo e mudarem. Porque lembre-se, a raiva de Deus é uma resposta ao mal humano e é baseada em um traço de caráter mais profundo, sua compaixão e seu amor leal. Deus não está satisfeito em deixar as pessoas em sua própria autodestruição. Na Bíblia, Deus está em uma missão de resgate. É por isso que Jesus disse que estava indo para Jerusalém para morrer como uma demonstração do amor de Deus por seus inimigos. Ele ficaria no lugar do seu povo que estava escolhendo a autodestruição e assumiria as consequências de suas decisões sobre si mesmo. Na vida, morte e ressurreição de Jesus, vemos a raiva de Deus contra o mal e seu amor pelas pessoas trabalhando juntos para oferecer perdão e vida para uma humanidade perdida em autodestruição. Portanto, a raiva de Deus na Bíblia é muito importante, mas não é o fim da história. Quando Deus está com raiva e traz justiça, é porque Ele é bom. E Ele é extremamente paciente, trabalhando em seu plano para restaurar as pessoas a seu amor. E é isso que significa dizer que Deus é tardio para se irar. Mas não provoque a ira de Deus a ponto de sofrer as consequências dos maus hábitos e das escolhas distantes do Senhor. Se aproxime dele hoje mesmo. Abandone tudo o que o afaste dele. Não consegue? Peça ajuda a ele. Sua graça, misericórdia e perdão estão à distância de uma simples oração. Senhor, salva-me. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação nos próximos vídeos e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais. Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe a você e sua família.